chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado santo, um homem chamado amor. Pois bem, um homem chamado amor. As nossas primeiras palavras de hoje, iniciando mais um programa Encontro Espírita, é de agradecimento. Queremos agradecer ao Senhor pela saúde, pela disposição, pela visão que temos tido na área espiritual, agradecer a amizade dos meus queridos amigos, agradecer o dia de hoje, agradecer o ar que respiramos, a água que faz parte da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por muito, mas por muito mesmo que temos recebido. Desejamos que o mundo espiritual ampare o nosso trabalho. Desejamos que o mundo espiritual nos conduza nesta estrada tão difícil que é de divulgar a doutrina dos Espíritos. Abraços fraternos de J. Bonani a você que está prestigiando mais um nosso trabalho. Eu tenho a satisfação e a alegria de anunciar daqui para vocês aí a presença do meu querido irmão, ele que labuta no movimento espírita, o Edgar Figueiredo, ele que fica lado a lado com os internautas que poderão fazer uso da internet, usando, por exemplo, o e-mail de jbonani@ig.com.br. Se você desejar fazer alguma pergunta, participar do programa, eu vou repetir, jbonani@ig.com.br. Então vocês usam do computador, aproveitam a oportunidade que a internet oferece e participe conosco aqui no programa. Eu cumprimento nesse instante o nosso querido Edgar Figueiredo. Edgar, seja bem-vindo, Edgar. Tudo bem, Bonani? Mais uma vez é uma grande satisfação em estar presente no seu programa, endossando as palavras de agradecimento que você pronunciou agora há pouco. Muito obrigado, nosso Deus, nosso Jesus, por todos os dias que temos vivido nessa nossa existência. E hoje, Bonani, nós já temos o seu e-mail na nossa telinha, ele está aqui embaixo. Sei. Beleza, né? Quem tiver alguma pergunta que possa endereçar ao nosso e-mail, por gentileza, nos acesse através da internet e imediatamente, assim que nós recebermos, iremos comunicar essa pergunta. Já temos uma pergunta, viu, Bonani? Já tem, mas eu vou repetir ainda, mais uma vez, né? Bom, se eu vou repetir, não precisa dizer que é mais uma vez, né? Mas acontece que eu já repeti, então está certa mais uma vez, né? jbonani@ig.com.br.
jbbonani@ig.com.br. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado, Paulinho. Já tem alguma pergunta aí, Edgar? Eu gostaria de responder daqui a pouquinho, porque nós temos ainda um comentário a realizar aqui no programa, na abertura. Eu devo dizer a vocês todos que hoje vamos ter a entrevista com a doutora Dori Encontre. Trata-se de uma jornalista de escola, trata-se de uma pessoa, de uma vivência, de uma tarimba que vocês não podem imaginar. E ela vai aparecer justamente quando acontecer a Ponte da Amizade. A Ponte da Amizade, São José dos Campos e Taubaté. O meu querido irmão, o meu querido colega Nelson Borges vai entrevistar hoje a Dori Encontre. Não agora, daqui a pouquinho, aguardem. Vai ser uma entrevista sensacional. Ela é pedagoga por excelência, é uma educadora fantástica. Vocês vão ver a entrevista que ela vai conceder. Antes, porém, me permitam falar alguma coisa de mais uma semana espírita que vai acontecer na cidade de Taubaté. Será no União e Caridade, um dos centros espíritas mais antigos do Brasil. Já passou de 100 anos, parece que está com 107, 108 anos. E este centro é que está cedendo as suas dependências para a União Espírita de Taubaté, a União Espírita Municipal de Taubaté, para que se processe lá mais uma semana espírita. Há 60 anos que a USE vem promovendo de uma maneira brilhante mais uma semana espírita. Pouca gente sabe, mas a primeira semana espírita que aconteceu no Brasil foi na cidade de Três Rios. O saudoso Leopoldo Machado, um dos baluartes do movimento espírita no Brasil, teve a feliz ideia, teve a intuição de iniciar essa jornada de uma semana com o objetivo de divulgar, de esclarecer o que é espiritismo lá na cidade de Três Rios. A cidade vizinha de Três Rios, Macaé, comprou a ideia, gostou tanto da ideia que de repente passou a introduzir no seu calendário a Semana Espírita Macaense. Depois de Macaé, sabe o que aconteceu depois de Macaé? Taubaté comprou a ideia. O saudoso Geraldo de Oliveira, grande espírita, grande amigo, jornalista, poeta, trabalhador da doutrina. Se não fosse ele, por exemplo, nós não teríamos na cidade de Taubaté a Avenida Doutor Bezerra de Menezes. Nós não teríamos em Taubaté a Rua Allan Kardec. Foi um trabalho de Geraldo de Oliveira que acabou implantando em Taubaté, claro, com a ajuda dos seus irmãos. Ele implantou em Taubaté a Semana Espírita, a terceira cidade brasileira. Vitória da Conquista é a quarta cidade. E Vitória, os baianos ficaram em dúvida, eles não sabiam, e entraram em contato com o saudoso Eurico Figueira para perguntar qual é a cidade que foi a terceira do Brasil a implantar o Espiritismo, Taubaté ou Vitória da Conquista. E o Eurico, muito bondoso, não querendo discutir muito, abriu mão, dizendo para os baianos que a terceira cidade foi Vitória da Conquista. Não foi não, foi Taubaté. E o Eurico se contentou com o quarto lugar, mas sejamos justos, né? Taubaté é a terceira cidade do Brasil que há 60 anos implantou a Semana Espírita. Ela vai começar agora dia 28 agora de junho, né? É uma sexta-feira, e a cidade de Taubaté terá a honra, terá a satisfação de receber o orador médico, doutor André
Peixinho, grande expositor espírita, grande orador espírita, que estará em Taubaté no dia 28 de junho para abrir mais uma semana espírita na cidade de Taubaté. É claro que a semana vai se prolongar, ela vai até o dia 7 de julho, né? E para o encerramento teremos também um grande espírita, esse é paraense do Pará, Alberto Almeida, olha, grande nome do movimento espírita, que estará em Taubaté no encerramento da semana. Mais para frente, brevemente, vamos convidar alguém da USE de Taubaté para vir aqui falar da Semana Espírita e passar o programa para toda a região Vale Paraibana, uma vez que nosso programa atinge Cruzeiro até Guarulhos. Vale a pena. Se você estiver acompanhando o programa e quiser fazer alguma pergunta, olha lá, jvbonani@ig.com.br. É só entrar na internet. Qual é a primeira pessoa que chegou aí, o Edgar? A primeira pergunta, qual foi a primeira pergunta? Bonani, nós já temos a primeira pergunta e é muito pertinente aos nossos assuntos sobre o Espiritismo. A primeira pergunta vem de São José dos Campos e diz o seguinte: foi Kardec quem inventou o Espiritismo? Como é que se foi Kardec que... Foi Kardec quem inventou o Espiritismo? Bom, não seria bem inventar o Espiritismo. A pergunta correta seria: foi Kardec o fundador, digamos assim, o fundador da doutrina espírita? E eu respondo aqui: não, absolutamente não. A doutrina, ela não é de Kardec. Muita gente faz confusão e imagina que Kardec foi o homem que fundou, que inventou o Espiritismo. Não, longe disso. Kardec é um missionário na qualidade de instrumento do mundo espiritual, até porque trata-se da doutrina dos espíritos, né? Ele organizou. Ele, um homem culto, um homem devidamente preparado, porque até os 50 anos de idade não fez outra coisa senão percorrer a área da educação. Ele teve como professor, né? Ele teve como professor Pestalozzi, o pai da cultura. Então, Kardec, um homem devidamente preparado, intelectualmente, espiritualmente, moralmente, acabaria sendo escolhido por Jesus para ser o intermediário, para ser o elemento ligação do mundo espiritual, para que então o mundo recebesse o Consolador que Jesus prometeu, e ele veio apenas para organizar. Não é o fundador, não. Ele é um médium extraordinário, um médium missionário que veio como canal do mundo espiritual para que a humanidade recebesse o Consolador prometido, que tem por objetivo recuperar, reabilitar o cristianismo na sua maior pureza, o cristianismo que fora deturpado pelos homens. Então, o Consolador veio justamente para colocar os pingos nos is e a humanidade tenha o cristianismo do Cristo. É isso por aí. Não é o inventor e muito menos o fundador. Mais alguém aí, o Edgar? Temos sim, Bonani. A segunda pergunta também vem de Taubaté e ela se refere ao Espiritismo como uma pergunta até muito interessante. É verdade que o Espiritismo surgiu nos Estados Unidos? Uma pergunta bastante ampla. Bom, ela faz a pergunta, ela está perguntando se é verdade se o Espiritismo surgiu nos Estados Unidos. Eu responderia daqui que o Espiritismo
digamos assim, científico, filosófico. Ele não surgiu nos Estados Unidos, não. Pelo aspecto fenomênico, sim, porque houve necessidade no mundo espiritual usar a mediunidade do efeito físico para que o homem fosse despertado para o mundo espiritual. E o que ocorreu nos Estados Unidos foi que numa cidadezinha, num lugarejo, nas imediações de Nova York, chamado Hyattsville, tinham lá duas meninas, por sinal, evangélicas, o que não é novidade nenhuma, né? Porque nos Estados Unidos o que predomina ainda é o movimento evangélico, protestante, né? Então, as meninas, a família delas eram evangélicas, as famosas irmãs Fox, né? E elas moravam lá em Hyattsville e, de repente, na qualidade de médiums, porque a mediunidade não é privilégio de espírita, mediunidade não é privilégio do espiritismo, ela está no movimento católico, evangélico, umbandista, ela está em toda parte. Onde está o homem, está a mediunidade. Então, as duas como instrumento, porque elas eram médiums de efeito físico e acabaram sendo instrumentos de um espírito que fora assassinado naquela casa onde a família evangélica residia, a família morava, né? E elas foram instrumentos daquele espírito, né? Me parece que é Charles Rosner, ele tinha sido assassinado ali e a pessoa que assassinou aquela criatura para esconder o crime enterrou naquele local o corpo, mas o espírito ficou preso ali, ele ficou preso, ele ficou ansioso, ele queria gritar bem alto para o mundo que ele não morreu, que ele tinha sido assassinado. Então, ele começou a fazer uso dessa comunicação através das meninas. E as meninas, sentindo a presença deste espírito, começaram a, por assim dizer, brincar com ele, como hoje a juventude brinca com o copo, aquela brincadeira do copo, você está entendendo? Só que lá foi diferente. Então houve lá um acerto entre as duas para que pudesse conversar com aquela criatura que chegava a todo momento, movimentando a mesa, movimentando os papéis na mesa, e eles queriam conversar com essa criatura. Então surgiu o raps, quer dizer, as batidas, né? Passaram a se comunicar pelas batidas, né? Sim, não, e assim por diante. Mas a coisa avançou tanto que as meninas resolveram chamar pela mãe. E a mãe evangélica também, mas o médium também, a mãe começou mais seriamente a conversar com aquele espírito. Não é preciso dizer de que a coisa cresceu tanto, na época a mídia já era sensacionalista, né? E a mídia lá nos Estados Unidos, que já tinha experimentado um fenômeno chamado Jackson Davis, né? Que era um médium também, e que se apresentava em diversos locais. E isso aconteceu por volta de 1826, e o fenômeno ocorrido em Hyattsville aconteceria em 1848, né? Então a mídia norte-americana voltou para quebrar, fez um movimento tremendo, né? E de repente, conforme nos dias de hoje, aonde existe um trabalho fenomênico, o povo, olha, ninguém quer saber de estudar a doutrina, mas para ver fenômeno o povo anda 50 quilômetros a pé, quer ver o fenômeno, oh meu Deus! Daí então a coisa ganhou um corpo, era visita para cá, visita para lá, multidões correndo atrás das meninas, das irmãs Fox,
queriam informações daquele espírito. E, de repente, a coisa acabaria ultrapassando fronteiras e ganhou a velha Europa. E foi justamente cair, sabe aonde? Na França, onde estava o codificador, onde estava o intermediário, onde estava o médium, onde estava o canal que o mundo espiritual usaria para trazer os ensinamentos de Jesus para a humanidade via Allan Kardec. Então, não foi ele, a pergunta foi se foi ele quem inventou, é essa pergunta, né? Não, se aconteceu nos Estados Unidos, isso, né? Se foi nos Estados Unidos. A parte fenomênica, sim, mas o espiritismo na sua essência, filosofia, ciência, não. Lá começou a parte fenomênica. Mais alguém, Edgar? Mais alguém? Sim, temos uma outra pergunta do nosso telespectador, e ele faz uma pergunta referente à nomenclatura. Por que doutrina dos espíritos? Qual o motivo de se chamar essa doutrina de doutrina dos espíritos? Doutrina, de Taubaté mesmo. Taubaté mesmo. Olha aí, jbbonan@ig.com.br, é só entrar na internet e fazer a sua pergunta. É o alô, gente, né, Bonani? Alô, gente, vamos lá, vamos mandar o e-mail. Bom, então a pergunta é por que doutrina dos espíritos? Ora, por que doutrina dos espíritos? Porque a doutrina pertence aos espíritos. Os espíritos de escola foi que usaram Allan Kardec para que chegasse até a humanidade o cristianismo na sua maior pureza, o cristianismo sem dogmas, sem rituais, sem imagens, o cristianismo na sua maior pureza. Então, veio aí o espiritismo denominado como doutrina dos espíritos. Olha, tem mais alguma pergunta, negado? Tem uma pergunta agora muito interessante, Bonani, porque ela fala sobre o nosso saudoso Chico Xavier. E Chico parece que já faz 12 anos que se desencarnou. Por aí, 12 anos, né? Por aí, né? E a pergunta é justamente sobre Chico Xavier. E diz o seguinte: Chico Xavier vai reencarnar? É uma pergunta interessada a você, Bonani. Ele vai, bom, é uma pergunta muito fácil, pergunta fácil de responder. Pergunta se Chico Xavier vai reencarnar. Claro que vai. Chico vai reencarnar, eu não sei quando, né? Não sei quando, mas que ele vai reencarnar, vai. Até porque ele próprio dissera que precisaria voltar várias e várias vezes ao corpo físico, aqui mesmo no planeta Terra, para continuar o seu trabalho. Pelo menos é o que eu sei, né? Que ele vai reencarnar. Todo mundo está cansado de saber que vai, né? Não tenha dúvida. Tem outra pergunta aí ou não? Tem também. Chegou agora há pouco uma outra pergunta referente a Chico Xavier. Chico Xavier, mais um do Chico. Vamos lá. Essa pergunta, lembrando mais uma vez, o telespectador pode acessar sua pergunta pelo e-mail jbbonan@ig.com.br. ig.com.br, né? Isso, perfeito. E essa última pergunta, Bonani, é muito interessante. Ela diz o seguinte: Chico foi a reencarnação de Kardec? Chico foi a reencarnação de Kardec? É uma pergunta que nós constantemente escutamos nos centros espíritas. Chico Xavier foi a reencarnação de Kardec? Bom, eu não posso afirmar que Chico é a reencarnação de Kardec. Não. Aliás, eu nunca me preocupei, né, com respeito a quem foi ou quem vai ser. Eu estou muito preocupado com quem eu sou hoje, né? Agora, com respeito ao Chico, eu particularmente, opinião minha, opinião de J. Bonan, sim, ele é a reencarnação de Kardec. Eu vou dizer por quê. Num livro chamado Obras Póstumas, o próprio Kardec escreveu deixou bem claro de que ele, né,
ele desencarnaria brevemente, desencarnou no dia 31 de março de 1869, né? E ele sabia que iria desencarnar logo, mas os espíritos anunciaram para ele que ele desencarnaria, mas retornaria brevemente para continuar a tarefa dele. E dizia que ele viria para concluir, digamos assim, o que Kardec começou como Allan Kardec, né? Professor Hipólito de Denisard, depois pseudônimo de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, ele acabaria desencarnando, e depois afirma lá que ele reencarnaria no século XX, né? No início do século XX, ou então ele reencarnaria no início do século XXI, uma coisa assim. Eu fico me perguntando, quem fez mais do que Chico para que a doutrina espírita se implantasse? Quem vai fazer mais do que o Chico? É impossível termos a pretensão de querer que venha algum espírito fazer mais. O Chico psicografou 412 livros, percorrendo todos os caminhos da ciência e da filosofia. Peraí, é muito difícil que venha um outro aí. Eu particularmente acredito que o Chico é ou foi a reencarnação de Allan Kardec. Opinião de J. Bonani. Mas oficialmente, por enquanto, não tem nada que venha afirmar que ele reencarnou, que ele está lá, ou que ele está ali. Opinião de J. Bonani. Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Bom, enquanto você fica passeando aí pelos caminhos da internet, né, eu devo dizer a vocês que vamos fazer agora a ponte da amizade. Nós vamos manter contato com o Nelson Borges, de São José dos Campos, e ele vai entrevistar a jornalista, a doutora em pedagogia, a doutora em filosofia. A moça é um espetáculo em termos de intelectualidade, né? Dore Encontre, né? Meu querido Nelson Borges, Nelson, vamos para então conversar com a Dore Encontre no programa Encontro Espírita. Está formada a rede da amizade São José dos Campos e Taubaté, no Encontro Espírita. Amigos do Visão Espírita, estamos aqui mais uma vez no quadro Entrevista. E nós temos a grande satisfação e honra de trazer ao nosso lado hoje, para este mais um bate-papo do que praticamente uma entrevista, a nossa amiga Dora Encontre, aliás, muito conhecida já principalmente dos espíritas ligados à educação, porque a Dora é jornalista, mestre e doutora e pós-doutora em educação pela USP, Universidade de São Paulo, e tem mais de 20 livros escritos, livros didáticos da educação, de espiritualidade, além de ser a coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Dora, é um grande prazer nós estarmos aqui, tendo a honra de trazer ao nosso programa, você pode ter certeza disso, e já nos seus cumprimentos aos nossos telespectadores aqui do Vale do Paraíba, você já poderia dizer pedagogia espírita. O que vem a ser pedagogia espírita? Resumidamente, é claro. Olha, é um grande prazer estar aqui com você também, Nelson, ainda mais nesse ambiente bonito que nós estamos. A definição de pedagogia espírita, eu sempre começo definindo pelo aquilo que ela não é. Ela não é doutrinação do espiritismo, ela não é imposição de princípios espíritas para ninguém, ela não é evangelização, que é catequese, né? A pedagogia espírita é uma proposta de renovação educacional, é uma leitura do espiritismo como educação,
E nós não trabalhamos na pedagogia espírita com a doutrinação do espiritismo, ao contrário, trabalhamos com o ensino interreligioso, né? Achamos que a espiritualidade tem que ser ensinada às crianças, às novas gerações, de maneira plural, de modo que elas possam seguir os seus caminhos, mas que tenham, sobretudo, a espiritualidade. Que o importante é que as novas gerações sejam homens e mulheres de bem, e homens e mulheres que tenham algum tipo de contato com a transcendência, algum tipo de contato com o divino, com Deus, enfim, com valores espirituais e humanísticos. Então, a pedagogia espírita, ela parte, sim, de uma visão reencarnacionista, mas não é só o espiritismo que é reencarnacionista, tem várias outras doutrinas, e nós sabemos que quase 50% da população brasileira aceita a reencarnação. Então, nós temos uma representatividade social para fundar uma pedagogia na base de que a criança é um ser reencarnado. Mas, fora isso, nós não impomos princípios espíritas para ninguém. Muito bem. Ô, Dora, a gente vai variar aqui perguntas sobre professor, escola, até algumas perguntas que poderão ser polêmicas, né? Como é o jeitão do nosso programa. Mas, vamos lá. Pedagogia espírita é tudo isso que você falou e muito mais. Nós estamos mostrando e vamos mostrar aí no rodapé da sua telinha algumas obras da Dora, também os sites que vocês podem entrar, como adquirir essas obras, enquanto a gente estiver aqui falando. Ô Dora, o espírita professor ou professora da rede pública, com todas as dificuldades que os professores de rede pública têm, sejam dificuldades estruturais, dificuldades pedagógicas, ele pode, de alguma forma, contribuir, se ele quiser, na aplicação minimamente da pedagogia espírita nas escolas públicas? Pode, porque a gente elege como 3 princípios fundamentais da pedagogia espírita o amor, a liberdade e a ação. Quer dizer, o vínculo afetivo que deve haver entre educador e educando, a liberdade, a autonomia, o respeito à individualidade que tem que haver ao educando e a ação, que a educação tem que ser ativa. A criança precisa fazer coisas, experimentar, aulas, passeios, sair, olhar, observar e não ficar copiando diante da lousa, porque assim não se aprende, né? Assim só se gera indisciplina. Então, esse paradigma da pedagogia espírita que nós propomos, ele pode ser aplicado em qualquer escola, em qualquer circunstância. É claro que o sistema dificulta isso, mas o professor, quando fecha a sua porta da sala, ele pode fazer uma diferença, sempre, sempre, sempre. Seja ele espírita ou não, esteja ele na escola pública ou particular, ele pode fazer uma diferença, deixando uma marca de afetividade junto ao aluno, pode deixar uma marca de respeito ao aluno, enfim, de uma outra postura pedagógica, afetiva, diante da classe que ele está lidando. Que legal, viu? Sabemos que dezenas ou centenas de professores da rede pública são nossos telespectadores, espíritas e não espíritas. Agora, Dora, por exemplo, um grupo aí de pessoas espíritas gostariam de fundar, ou de estruturar uma escola dentro dos parâmetros da pedagogia espírita. O que eles têm que fazer como principais ações? Olha, primeiro, ler as obras de pedagogia espírita, as de Herculano Pires, as de Ney Lobo, as minhas, para conhecer a temática, né? Depois nós temos também um curso de pós-graduação de pedagogia espírita de 2 anos para formar as pessoas no sentido delas conhecerem com mais profundidade, terem contato com professores, com experiências, etc. Então, esse curso é realizado, nós começamos a cada ano uma nova turma, agora em São Paulo, dia 11 de fevereiro, vai começar uma nova turma. Vem gente do Brasil inteiro fazer esse curso, né? Nós temos alunos de Minas, do Rio de Janeiro, do Sul, até de Brasília temos alunos, né? Porque é um curso inédito, quer dizer, um curso bastante profundo e que realmente pretende exatamente formar. Mas ainda achamos que é pouco. Temos o projeto de fazer, inclusive, uma faculdade de pedagogia, não pedagogia espírita, pedagogia em geral, para dar uma outra formação para o educador. Porque o grande problema que nós temos na educação brasileira é em relação à formação do educador, né? Então, nós estamos contribuindo aí de alguma maneira, tanto com os nossos livros, através da editora Comênios, quanto com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, com os cursos, com os congressos que nós fazemos, com as publicações, para formar massa crítica de professores, pessoas, não só professores, mas pessoas de todas as áreas que possam estar embebidas de um ideal de transformação da educação, né?
Você vai falar então, Dora, por favor, fale a respeito da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Quem quer fazer o curso, onde ele deve acorrer, o que ele deve fazer? Então, o nosso curso, ele ocorre uma vez, um fim de semana por mês, exatamente para as pessoas poderem vir de fora, né? Está ocorrendo em São Paulo. E quem quiser saber mais informações é no nosso site www.pedagogiaespírita.org.br ou pelo telefone 11 40 32 85 15. Pode fazer inscrições e pode ser pessoa de qualquer área, não precisa ser professor. Nós temos médicos, advogados, administradores, biólogos, jornalistas que fazem o curso, né? E também quem não tem faculdade pode fazer como extensão. Aí paga metade, mas frequenta o mesmo curso, né? Então, nosso objetivo é a divulgação da ideia. A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, ela existe desde 2004. E nós temos promovido congressos de pedagogia espírita. No ano de 2010, nós promovemos o Congresso de Pedagogia Espírita junto com o primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, trazendo pessoas do mundo inteiro para participar. Temos publicações, temos site, temos eventos vários. Esse curso ocorre em parceria atualmente com a Universidade Santa Cecília de Santos, que certifica o curso, é reconhecido pelo MEC, é uma especialização. Então, nós estamos trabalhando aí para entender, como queria Herculano Pires, o espiritismo como um projeto cultural de impacto na sociedade, não como uma seita fechada nos guetos dos centros espíritas, mas como uma maneira de influenciar a sociedade de maneira transformadora, né? Que mude as estruturas da sociedade e que influencie outras pessoas, mesmo não espíritas, sem catequizar ninguém, pela irradiação dos seus projetos culturais, pedagógicos, literários e que venham a transformar as pessoas e as mentes. Que legal, hein? Que legal. Então, nesta linha de formação, falando de professores, inclusive você falou dessa má formação, né, que realmente os nossos professores têm. Parece-me que para contribuir e enfrentar esse problema, você tem alguma coisa chamada Centro de Educação Interdisciplinar Pampédia. O que vem a ser isso? Não tem. Isso é um projeto. É? Isso é um projeto que ainda está no papel e que nós estamos pensando em fazer. Quer dizer, seria um embrião de uma universidade, mas uma universidade totalmente diferenciada, com núcleos interdisciplinares, com ligação já com o ensino fundamental e médio, ou seja, em que se integrasse a universidade com a escola, em que os projetos interdisciplinares feitos na pós-graduação, na graduação, fossem aplicados junto às crianças. É uma integração, uma outra concepção de educação. Mas é algo que está no papel ainda, mas que estamos vislumbrando aí caminhos para colocar em prática. Ô Dora, e se vem do seu lado, essa história de estar no papel já está no universo, né? Eu digo sempre que eu não pretendo desencarnar nessa vida sem realizar isso. Isso eu prometo. Então, tá legal, legal. Agora, Dora, deixa eu dar uma cutucadinha. Olha bem. Pedagogia espírita. Não é uma pontinha de pretensão, né? Numa área que é tão profunda, numa área que é extremamente importante, que é a educação do espírito. Não é uma pontinha de pretensão se dar o título de pedagogia espírita. É uma espécie de exclusividade a doutrina espírita? Não, olha, são duas questões que a gente tem que responder aí. Primeiro, que nós trabalhamos em dois níveis. Nós trabalhamos também, na própria associação, com uma pedagogia mais ampla. Por exemplo, nós temos cursos de educação e espiritualidade, filosofia para crianças. O congresso que nós fizemos de educação e espiritualidade reuniu pessoas de várias religiões. Então, nós temos um trabalho mais amplo, né? Que pretende influenciar a sociedade de uma maneira espiritualista, no resgate do espírito, porque isso é fundamental, né? O fundamental que Kardec sempre dizia, né? O fundamental é nós combatermos o materialismo, é estarmos na vanguarda do espírito, ou seja, compreendendo que se nós negarmos a dimensão espiritual do ser humano, estaremos aleijando o ser humano, né? Então, esse é o primeiro propósito. Agora, trabalhamos também a nível mais específico para aqueles que aceitam os postulados do espiritismo e principalmente da reencarnação. E aí também nós podemos até atingir pessoas que não são espíritas, né?
Quando nós realizamos o nosso Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, nós trouxemos vários pesquisadores internacionais das memórias de vidas passadas das crianças, de reencarnação, né? Da equipe do Ian Stevenson, o Jim Tucker, a Antônia Mills, veio também outras pessoas que fazem essa pesquisa. Muito bem, o que ocorre? Eles tomaram contato com a pedagogia espírita, porque, em suma, resumidamente, a pedagogia espírita é uma pedagogia que se baseia na ideia de que o ser humano é um ser reencarnado. Ora, isso é hindu, isso é budista, isso é dos indígenas norte-americanos, isto é da ciência, porque essa ideia de que o ser humano é reencarnado é evidenciado por essas pesquisas científicas, é uma hipótese de trabalho científico. Então, quer dizer, nós estamos lidando com alguma coisa mais universal, né? E exatamente essa é a nossa ideia. Muita gente critica por que nós colocamos espírita, né? Sendo que nós temos uma ideia universal, uma ideia interreligiosa, porque Kardec pretendia este espiritismo. Nós aqui no Brasil fizemos do espiritismo uma seita fechada, porque Kardec não pretendia assim. Então, ao colocar pedagogia espírita e trabalhar nessa dimensão universalista, interreligiosa, nós estamos, na verdade, fazendo uma outra releitura do espiritismo, que é, no nosso ponto de vista, o que Kardec pretendia fazer. Muito bem. Muito bem, muito obrigado ao Nelson e muito obrigado a Dori Encontre, que no próximo programa voltará a dar sequência a essa entrevista. Mas, Dori, fique tranquila, porque está acontecendo justamente o que Kardec pretendia. Eu não sei se você, Dori, tem notado, mas o espiritismo está se espalhando, independentemente de rótulo. Hoje a gente percebe no próprio movimento católico o espiritismo florando. Hoje você percebe no movimento evangélico o espiritismo florando, sabe? Dori, você já ouviu falar, claro que já ouviu falar, mas o espiritismo, ele não será a religião do futuro. Ele será o futuro das religiões, porque ele traz a proposta do cristianismo na sua maior pureza. Então vai acontecer sim, minha amiga Dori Encontre, o que Kardec desejava, o que Kardec sonhou. O espiritismo não vem só para os espíritas, vem para toda a família cristã, independentemente de rótulo, entendeu, Dori? Mais alguma coisa aí, Edgar? O que você tem para nós? Estou vendo você com uma lista aí. E daí, Edgar? Nós recebemos um e-mail muito interessante agora, Bonani, porque ele fala sobre o passe. E a pergunta da nossa telespectadora é o seguinte: o passe foi inventado ou criado pelo Espiritismo? Se o passe foi criado pelo Espiritismo. Não, de forma alguma. O passe existe desde que o mundo é mundo. Os povos egípcios já usavam essa técnica do passe. O próprio Jesus aplicou vários passes, né? O próprio Jesus. Então, o Espiritismo, percebendo, né, que o passe era uma atitude racional, o Espiritismo acabou estudando, por intermédio de Mesmer, estudando o fenômeno do passe, e chegaria à conclusão do efeito benéfico que o passe proporciona. Então o Espiritismo acabou adotando o passe, só que de uma maneira diferente, o passe espírita e o passe não espírita. O passe espírita é justamente aquele que conta com o apoio do mundo espiritual e também da pureza, da moral do médium, que levanta as mãos para colocar sobre a cabeça da pessoa que precisa ser curada, que precisa se tranquilizar, que precisa ter calma e ser feliz. Mas não foi o Espiritismo que inventou, não. Segue, tem mais alguma aí ou não? Outra. Temos sim, Bonani. Nós acabamos de receber mais uma pergunta que é
referente quase que ao lado filosófico da doutrina. Porque ela pergunta o seguinte, a nossa telespectadora: o espírita aceita Jesus Cristo como Deus? Nós sabemos que algumas religiões pregam que Jesus Cristo também era Deus. E ela se refere ao espiritismo. O espírita aceita Jesus Cristo como sendo Deus? Bom, é uma pergunta que vem de encontro justamente a posição de muita gente, nós respeitamos, que acredita que Jesus é Deus. Não é, não. Jesus não é Deus. Deus é único. Só existe um Deus. E o próprio Jesus responderia agora o próprio Jesus respondendo para vocês, quando ele se dirige ao Pai na prece do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso, Jesus falando, Pai Nosso que estais no céu. Jesus se dirigindo ao Pai. E quantas vezes Jesus se dirigiu ao Pai? Então, ele não é Deus. Ele, sim, é o diretor espiritual do planeta, é um espírito que foi requisitado por Deus de esferas iluminadíssimas, né? Espírito puro, né? Que veio para assistir à formação do planeta, para acompanhar e vem acompanhando até hoje o progresso, a evolução, o desenvolvimento do planeta Terra. E, por que não, o desenvolvimento de todos nós. Então, minha querida amiga, eu respeito o seu ponto de vista. Você fez a pergunta porque naturalmente você está em dúvida. Não fique mais em dúvida, não. Jesus não é Deus, entendeu? Deus é um só, é o Pai, é o Criador de tudo e de todos. Mais alguma pergunta, Edgar? Vamos lá. Que maravilha, né, Paulo? O Espiritismo, ele engloba ciência, engloba religião e engloba a filosofia. Mas, o Edgar, o próprio Jesus, quantas e quantas vezes ele se reportou ao Pai, né? Verdade. Qual é a outra que vem aí? A outra pergunta é justamente sobre o lado religioso. O espírita lê a Bíblia? Seu espírita lê a Bíblia. Olha, não só lê a Bíblia, como estuda a Bíblia. E com a doutrina dos Espíritos, com o livro dos Espíritos nas mãos, o espírita tem menos dificuldade para verificar o que está por detrás da letra. Está entendendo? Porque a Bíblia é um livro complexo. Se a pessoa não se aprofundar, se ela não tiver o conhecimento espiritual, ela fica completamente perdida. A própria Bíblia, o que tem de testemunho de reencarnação na própria Bíblia, você não pode imaginar. É só você ir por detrás da letra, não ficar aí, não, na frente da letra, né? Eu me recordo como se fosse hoje, tem uma passagem bíblica que diz assim, né? Se suas mãos forem motivos de escândalo, corte-as. Se eu for pelo pé da letra, eu vou cortar minhas duas mãos. Mas não é bem assim. Vocês estão entendendo? Então o espírita lê sim. Aliás, o espírita não só lê a Bíblia, como lê tudo que cai nas suas mãos. É importante que a gente aprenda com tudo e com todos. O espírita lê e estuda a Bíblia, sim, senhor. Satisfeito? Satisfeito, muito. Agora tem uma pergunta, Bonani, que é interessante. Ela vai despertar várias reflexões sobre o Espiritismo. A pergunta é referente a Umbanda. E a pergunta da nossa telespectadora é o seguinte: a Umbanda faz parte do Espiritismo? Ela nasceu com o Espiritismo? Ela vem do Espiritismo? Ela é o Espiritismo? Uma pergunta até interessante, né, Bonani? Bom, bastante interessante, sim. Olha, nós espíritas respeitamos
todas as seitas, respeitamos todos os sentimentos, seja lá qual for o sentimento. A Umbanda, olha, ela está mais próxima do catolicismo do que do espiritismo. Do espiritismo ela tem a parte fenomênica. Lá o espírito se manifesta, então é por aí. Ela está mais perto do movimento católico, porque a Umbanda ainda tem dogmas, ela tem rituais, ela tem aqueles seus giros, aqueles movimentos, né? Então ela está mais para o catolicismo do que para o espiritismo, né? A Umbanda nós respeitamos bastante e conhecemos até alguns trabalhos de alguns terreiros, né? Mas não tem nada a ver com o espiritismo, não, embora a gente respeite como um movimento que tem por princípio a prática da caridade também. Qualquer hora nós vamos trazer aqui no programa uma pessoa ligada à Umbanda, né? E com certeza ela saberá responder muito melhor do que nós, que de Umbanda mesmo a gente tem pouco conhecimento. O nosso conhecimento é de que a Umbanda ela tem por princípio praticar a caridade e também a parte fenomênica, que é justamente a comunicação dos espíritos usando os médiuns, né? Por aí. Estamos em cima da hora ainda, cara. Estamos em cima. Tem mais alguém aí ou não? Não, por hoje acho que sim. Já encerrou nossos mesmo? e-mails, mas não vamos esquecer que o nosso e-mail está aberto ao nosso telespectador, que ele, com as suas dúvidas, pode nos acessar independente do programa. Ele pode mandar um e-mail depois do programa, um outro horário, que nós também iremos responder. Olha, Edgar, hoje, daqui a pouco, estaremos em São José dos Campos e lá nós vamos conversar com o colega Nelson Borges, né, para consolidar esta amizade. Taubaté e São José, e nós estamos também aí quase que acertando um programa espírita pela internet. Então vocês vão ficar com o programa espírita na internet 24 horas do dia. A hora que você quiser, você vai lá, é só acionar a internet e assiste o programa. Tá bom, gente? Vamos embora, Edgar, está na hora. Ora, desejamos a todos vocês um dia maravilhoso, agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos bondosos que têm nos auxiliado e agradecemos também a sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem na paz do Senhor, tenham um dia maravilhoso, beijo para todos vocês. Há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo, um homem chamado Amor.